Salve, salve, fiel torcida! Falar um pouco do resultado ruim do Corinthians ontem na Copa Sul-Americana, um resultado que complicou a vida do Corinthians, né? Que continua dependendo só dele, mas agora são 2 jogos fora de casa, né? Se o Corinthians vencer os 2 jogos, pelas minhas contas, não sei se eu errei alguma coisa aqui, o Corinthians se classifica. O jogo contra o Racing totalmente acessível no Uruguai. E depois, caso consiga a vitória no Uruguai, a gente pensa no melhor time para ir jogar contra o Huracan lá na Argentina. Eu já adianto, no próximo jogo contra o Racing, que é véspera do jogo contra o Santos, um clássico, colocaria o time 100% reserva. Acho que mesmo com um time 100% reserva, ou com algumas opções que vem jogando às vezes como titular, acho que o Corinthians consegue fazer um time competitivo e vencer o Racing mesmo fora de casa. Mas vamos falar um pouco do jogo, né? O Corinthians se posicionou num 4-4-2, diferente dos outros jogos, né? Um posicionamento, acho que o Dorival ainda procurando o melhor Corinthians, a melhor opção do Corinthians, né? Sem o Garro. E ontem foi um 4-4-2, praticamente um quadrado no meio de campo, mas com diferenças pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Né? O lado esquerdo dando um pouco mais de liberdade para o Andilleri se aproximar do Breno Bidon, e o lado direito, o Léo Maná fechando muitas vezes como um zagueiro pela direita para dar liberdade para o Martinez fazer essa dobra com o Carrijo pelo lado direito e daí Memphis e Yuri ali na frente. Eu acho que o Corinthians não teve muitos problemas ofensivos, teve alguma dificuldade ou outra, né? De último passe, de caprichar ali para conseguir chegar mais vezes na cara do gol, até por não ter nenhum jogador de criatividade, né, no jogo ontem, um cara pensante ali, mas o problema maior do Corinthians foi sem a bola, né? Sem a bola o Corinthians teve muita dificuldade porque não sabia se pressionava o América ou se esperava, gerou muita dúvida ali no meio de campo. Vi algumas vezes o Bidon com essa dúvida se teria que ir lá na frente ajudar o Yuri e o Memphis, ou se esperaria. E o América de Cali ficou grande parte do jogo com a bola. Não criou grandes chances, o Hugo não teve que fazer grandes intervenções, mas ficou muito tempo com a bola, né? No segundo tempo foi até assustador, assim, você olhar o Corinthians e parecia que o empate era bom para os dois. O América ficava tocando a bola no campo de defesa e o Corinthians não conseguia pressionar, e não acho que foi falta de correr. Foi estar mal posicionado, não ter tido entendimento do desenho tático que foi proposto pelo Dorival nesse jogo, né? O Corinthians, além disso, teve a dificuldade ali da lesão do Martinez. O Charles, na minha opinião, entrou muito mal. Não conseguia fazer o que o Martinez tentou algumas vezes, de escapar ali em velocidade. Nem é a característica, né, do Charles, mas teve muita dificuldade com a bola, de aparecer para jogar, de fazer triangulações, superioridade numérica, teve muita dificuldade e o Corinthians sofreu pelo lado direito, porque também o Léo Maná, que, cara, esse eu já desisti, mano. Desisti porque tem muita dificuldade e parece que tem medo de jogar. O cara é com muitos anos de Corinthians, não ter medo de arriscar, não dá. Não dá pra jogar no Corinthians e só tocar pra trás. Com o maior respeito, eu toco pra trás também. E se ele tocou 80 vezes, 75 foram pra trás. E alguma dessas outras 5 ele errou. E então, o Corinthians sofreu pelo lado direito ali, né? O Carrijo não conseguiu fazer com o Maná o que ele costuma fazer algumas vezes com o Mateuzinho. Mesmo assim, o Corinthians vai para o intervalo vencendo 1-0, né? Uma boa jogada ali, o Corinthians saindo da pressão do América. O Yuri dá um tapa de primeira e o Maicon consegue clarear ali, achar um bom passe para o Memphis, que pegou numa situação de 3 contra 2 ali, tendo opção de passe e chute, e daí ameaçou 1 ou 2 passes ali, fez a defesa do América se mexer, e daí uma boa finalização ali da entrada da área, acertou o cantinho. Bonito gol do Corinthians, que vai para o intervalo vencendo, tendo algumas dificuldades, né? O América de Cali tem uma chance clara no final do primeiro tempo, ali na trave, de cabeça. E, porra, o Corinthians passa por esse sufoco ali, né, no primeiro tempo.
Só que daí no segundo tempo, cara, algo que irrita muito assim, não pode em casa tomar um gol com 1 minuto do segundo tempo. É muita falta de atenção, é, é cozinhar mais o jogo, deixar passar esse ímpeto inicial do América que ia buscar o empate, para depois começar a aproveitar os espaços que obviamente o América ia ceder, porque precisava do resultado, né? Precisava no mínimo do empate para se manter à frente do Corinthians na classificação, mas tomou o gol e daí o América voltou a jogar da forma que ele estava jogando, cuidando da bola, mais no terço de trás, né? Mais atrás, assim, não foi no último terço, mais ali no meio de campo e defesa, sem incomodar muito o Corinthians, que também não conseguia incomodar o América, né? Só incomodou um pouco com as trocas, entraram Thales e Coronado, daí o Corinthians conseguiu colocar mais gente ali na frente, tentou pressionar uma vez ou outra, mas um Thales que entrou mal novamente, um Coronado que não gostei também da entrada, não acho que ele entrou mal, mas também não entrou bem, né? Entrou ali, fez uma ou duas jogadas, mas perdeu algumas posses, que é o que acontece sempre, até pela parte física dele, tem dificuldade mesmo. Mas fez uma boa finalização ali da entrada da área. Teve um outro lance que eu acho que ele poderia ter chutado uma tabela com o Mendes já no finalzinho e ele preferiu tocar e o Thales passou da bola. Mas o Corinthians começou a colocar mais gente ali na área para tentar pressionar, mas foi só mesmo no bola na área, na Volúpia ali por jogar em casa e a Fiel apoiando, do que organizado, com ideias de ataque, né? Então, um empate que ruim, né? Porque se o Corinthians vence, ele entra nas últimas 2 rodadas classificado, né? Em segundo ali, mas nada que mudaria muito o empate ou a vitória, né? O Corinthians continua, como eu disse, dependendo dele, apesar de achar que a Sul-Americana é o torneio menos importante entre Copa do Brasil e Brasileiro. Se classificar, ótimo; se não classificar, também não é o fim do mundo. Não vejo isso, uma competição internacional, mas o Corinthians não fala espanhol. Porra, cara, essa piada já acabou em 2012. Então, não caio nessa não. Se conseguir uma vitória contra o Racing, com um time, como eu disse, bem mexido, quase que reserva, aí pensa se no jogo contra o Huracan lá, podendo classificar, colocar mais alguns titulares. Mas para mim o foco continua sendo brasileiro, Copa do Brasil, e que o Corinthians continue forte, e que o Dorival, assim que ele tenha mais tempo, ele consiga cada vez mais dar um padrão para esse time. Valeu, fiel, tamo junto, não deixe de compartilhar, comentar e curtir o vídeo, que ajuda o meu canal. Valeu, tamo junto, um abraço, vai Corinthians!